Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de divulgação agrocientífica. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E aqui ao meu lado, ele, como sempre... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. É isso aí, Fabiano. Cara, vamos falar de gestão, informação, dados, coleta de dados, bastante coisa, né, cara? Rapaz, Como que é? vai ser denso o conteúdo, viu? Vai ser gostoso. É isso aí. Bom, vou convidar vocês a se apresentar, né, para o pessoal, para o nosso público, falar um pouquinho de que vocês fazem lá dentro do Sigma, né? Por favor, fique à vontade, se apresente aí. Roberto, Quem que vai, Roberto? Posso ser eu mesmo. Primeiro? Obrigado, Vitor. Obrigado, Fabiano, pelo convite, né? É uma satisfação poder estar aqui presente hoje, gravando um conteúdo específico sobre o Sigma, falando sobre dados, falando sobre todas essas oportunidades. Então, hoje eu estou na posição de gerente-geral do Sigma ABC, né, responsável, né, junto com o Rodrigo, né, dentro do time. Então, eu estou hoje responsável pelas atribuições do time referentes a suporte ao cliente, a marketing, ao comercial, a todo o desdobramento do planejamento estratégico vinculado, né, às diretrizes, né, que vem por parte do nosso conselho, já antecipando o conselho composto pelas cooperativas ABC e também a cooperativa agrária, que faz parte do nosso grupo de acionistas que comanda toda a estrutura, que comanda as iniciativas da plataforma. Legal. Eu sou o Rodrigo Tsucahara, sou pesquisador na área de agrometeorologia lá da Fundação ABC, trabalho lá já há mais de 20 anos, né? E para mim é um prazer poder contar um pouco da nossa história, que faz parte hoje da história da própria agrária, da FAPA também diretamente, né? E acho que vamos tentar ajudar aí para quem está de fora, né? A dar pelo menos no mínimo um direcionamento a partir da nossa história, de como isso nasceu, como que as cooperativas, né, enxergam, né, em termos estratégicos também, né, essa parte de tecnologias, a parte digital. Então vai ser um bom assunto aí pra gente. Bacana, bacana. Primeira coisa, trava-língua, né? Rodrigo Roberto já fica um negócio mais... E aí o sobrenome daí é Tsukahara, né? Mas tem a manobra lá, né, dos Carrara, então acho que é meio conhecido, né? Então, aí tá aí a dica, né? Vamos lá, pessoal. Quem que pode, então, nos contar? Porque, assim, se existe um produto é porque existe demanda, e se existe demanda é porque existe uma dor, né? Da onde que surgiu a demanda e qual foi a dor inicial que vocês pretenderam sanar, né? Quando quando startaram esse projeto, né? E até se vocês quiserem colocar alguma data ali, quando começou as ideias, né? Essa pergunta é difícil. Né? Acho que essa é contigo, Rodrigo. As mais complexas eu passo para você. Então, né, nós nunca pensamos sobre isso, mas talvez, eu não tenho certeza, a dor principal, se a gente pensar, né, em soluções e serviços na área digital, ela veio de questões ligadas à parte ambiental. Ambiental, né? Então, nós tivemos, a longa data, muitas questões relacionadas a problemas de erosão, problemas de controle, né, da erosão, problemas de planta daninha, problemas relacionados ao uso de agroquímicos, né, uso mais intensivo, menos intensivo, né? Então, se a gente pudesse colocar o nome na culpa de alguém, eu acho que a área ambiental é uma área que sempre acaba trazendo alguns insights, né? E o Sigma, ou, né, a Fundação ABC, ela está inserida nesse contexto, né? Quando eu falo na área ambiental, eu logo imagino assim, puxa, numa época, né, em 1986, mais ou menos, né, 84 a Fundação ABC, 86 até 90 a Fundação estava ali desenvolvendo sistemas, tinha um departamento lá, o Carlos Proença, e ele tocava a área de TI dentro da Fundação ABC. E a área de TI, dentro de uma instituição de pesquisa aplicada igual a FAPA, ele tinha o objetivo de montar um banco de dados. Então, foi ali que começou. E por que tinha o banco de dados? Porque existia uma demanda na área ambiental, a gente estava vindo com a parte do CISLEG, toda a parte de legislação, né? Onde os nossos produtores e todos os produtores do Brasil tinham que se adequar em relação às leis ambientais. Então, muita coisa, se a gente puder colocar a culpa em alguém, eu acho que as questões ambientais ajudaram muito. Essa visão de
ter dados, né, organizados no banco de dados, né, lá em 1996, mais ou menos, foi o que impulsionou, se a gente falar, o Sigma é um legado que ele já, né, desses sistemas anteriores, e aí uma coisa veio levando a outra. Né? Então, acho que a área ambiental é legal, e aí foram tendo insights, né, e que hoje a gente está aqui numa situação um pouco mais confortável. Mas a história é longa, tá? Se vocês quiserem se alongar, nós podemos dar detalhes, mas acho que é isso, mais ou menos. Tá, bacana. Eu queria, a gente já entendeu, então começou lá atrás, com uma dor ambiental, né? E que nem o Tsukahara tá lá 20 anos, mais de 20, então assim, já vem uma construção de know-how há algum tempo, né? Isso. Mas acredito que talvez, bom, fiquem à vontade, né? Roberto ou Tsukahara, o que é o Sigma? Porque estamos falando de Sigma já tem alguns minutos e ainda nem comentamos o que é, né? Nem definimos. Legal. Eu vou trazer uma pitada vamos falar assim, uma pitada um pouquinho de como a gente comunica para mercado, né? O Sigma, então, nesse intuito, como o Rodrigo mencionou, né, que parte de projetos iniciais que a Fundação já tem, né, um know-how de muitos anos, o Sigma ele se propôs a, né, dentro de uma construção para um suporte às cooperativas mantenedoras desse projeto, enquanto o Sigma estava incubado na Fundação ABC, era que pudesse gerar uma estrutura de coleta de dados, organização desses dados e, obviamente, né, a análise, a interpretação desses dados e de que forma nós, como empresa, como uma plataforma de agricultura digital, pudesse levar para a ponta, e quem é a ponta? O usuário final, que seja o nosso cooperado, o nosso associado, os nossos assistentes técnicos e, eventualmente, né, usuários externos que o nosso associado também ceda o acesso para módulos específicos. Então, se eu fosse resumir para que ele serve no dia a dia e como ele foi criado com esse intuito, né, desde, né, como o Rodrigo mencionou, com todas essas premissas, é exatamente para isso. Então, coletar dados, organizar dados e, de uma forma organizada, entregar, né, qualidade de informação para a ponta para esses usuários, como nós mencionamos, que são os principais players de todo esse ecossistema. Os dados estavam meio bagunçados, né? Se a gente pensar, né? A gente tinha um banco de dados 96. Tudo bem. Aquele banco de dados 96 era apenas o planejado. Mas há uma pequena diferença entre o planejado e o recomendado, entre o recomendado e o realizado no campo. Bom, tudo bem. Mas era uma base de dados que teve a sua importância e com o tempo foi decaindo, como toda a tecnologia. Claro. Na sequência, as demandas foram acontecendo, né? Então, a organização dessa base de dados talvez realmente o objetivo, ou foi ou ainda é, né, Roberto, o objetivo principal do Sigma, porque ter uma base de dados. Aí, lá em 98, nós fizemos um voo aerofotogramétrico. Puxa, você tinha imagens com resolução de 50 centímetros em 1996. Caramba. Nós tivemos que desenvolver um software para colocar essas imagens disponíveis para um produtor. Então, você imagine, a Fundação desenvolveu um software chamado GeoFarm, e era um CDzinho, daí dentro do GeoFarm a gente gravava as imagens do produtor, ele inseria lá no computador dele, na época tinha disquete ainda, né? Por que você não usar o pendrive? Nuvem, né? Coloca na nuvem. E aí, pasmem, além do banco de dados, o que impactou muito para eles foi a possibilidade de enxergar a fazenda deles de cima. Tem aquele Brasil visto de cima. Toda vez que eu assisto aquilo, vocês devem assistir, cara, você fica impressionado. Sim. Em 96, você assistir, você vê a sua colhedora, você vê a sua casa, você vê seu barracão, o biodigestor ou qualquer tipo de estrutura de cima, acendeu aquela coisa, puxa, eu tenho um banco de dados que não é espacial, mas agora eu tenho uma imagem espacial. E aí veio projetos de agricultura de precisão, veio projetos de meteorologia, modelos, e na verdade, como o Roberto falou, o principal, talvez, né, objetivo no início do Sigma, porque hoje o Sigma tem vários objetivos, né, Roberto? Mas talvez o principal realmente foi esse, se a gente olha hoje, foi unificar isso aí tudo. Colocar as imagens satélite, os levantamentos de solo. A Fundação fez lá para 60 mil hectares um levantamento de solos de 1 para 5 mil. Nossa. Que nem os pedologistas lá na época sabiam para que servia aquilo, para que nós vamos usar aquilo. Até hoje tem algumas controvérsias, mas o fato é de que as instituições, né, as cooperativas e todo mundo, não só do agro,
tem esse costume de coletar dados, armazenar dados, Uhum. mas nem sempre eles estão disponíveis e integrados de uma forma com que haja a possibilidade de evoluir a partir disso. Então, o Sigma, quando veio, né, essa ideia de, puxa, por que não juntar isso? Então, eu até, né, Roberto, a gente fala assim que não é nada inovador. Eu acho que não tem nada inovador, tá? No sentido assim, porque é tão óbvio que você tem tantas bases de dados separadas e que elas precisam estar unidas com o mesmo foco ou com uma organização, que eu digo assim, puxa, era óbvio ter essa ideia de juntar tudo, mas isso não tira a percepção, né, e a boa iniciativa nossa de fazer isso aí, né? Nós, que eu digo, nós como cooperativa, vocês claro. também estão ali. Então, a organização dos dados realmente foi uma pegada muito interessante. O legado que tinha da base de dados deu assim, um start legal. Entendimento de que era necessário ter muito mais do que o planejado. Juntando a parte espacial e a parte meteorológica, foi se desenhando o Sigma, né? Então, a organização do dado foi um primeiro objetivo, Roberto, que ainda continua, né? Ainda continua. Mas se você pensar em Sigma, como você disse, né, Roberto, tem ainda assim um tantão de objetivos e de, né, possibilidades que talvez a gente fica até perdido, né, em dizer assim, puxa, o que mais, para que lado vocês estão indo, né? Às vezes são tantas frentes, né, Roberto, que a gente perde o foco, né? Não tem isso também? E eu faria um comentário até, sabe, Vitor e Fabiano, em relação ao que o Rodrigo mencionou. Existe dentro do planejamento estratégico do Sigma, que ele está sendo, né, construído e amplamente discutido com as cooperativas acionistas, que um conceito muito importante que automaticamente foi se conectando com todos esses pontos que o Rodrigo acabou de mencionar, está baseado no conceito do One Stop Shop. Então, se nós olharmos para todas as iniciativas que já existiram e estão por vir dentro das áreas técnicas das demandas, é para que a gente realmente consiga centralizar num único ponto de acesso do nosso associado ou do nosso técnico, para que ele tenha toda essa base, independente de qual disciplina, qual área de conhecimento, ele consiga, através de um único login, única senha, né, se relacionar com as principais áreas que ele é do interesse do dia a dia da gestão da propriedade agrícola. Então, para que ele, né, de novo, o conceito do One Stop Shop é um ponto de parada que eu me relaciono com os principais áreas de interesse que eu preciso. Ele se conecta perfeitamente nessa linha que o Rodrigo mencionou de forma estruturada. Para quem de repente não está habituado com o termo, é assim, eu estou viajando, eu paro ali, eu quero abastecer o carro, eu quero ir no banheiro, eu quero pegar comida. Exatamente. Eu Eu vou na farmácia, tenho um medicamento, tenho às vezes um adicional de uma comida, que muitas farmácias têm esse mesmo, né, o mesmo conceito atribuído à modelagem de negócio. E essa centralização é legal e é importante porque acredito que muitas instituições sofreram desse mal que é os BIs, por exemplo. BI é uma ferramenta extremamente legal de organizar os dados. Só que aí, de repente, eu tenho um BI pro Vitor, um BI pro Fabiano, outro pro Roberto, outro pro Rodrigo, e aí o cara não sabe mais que login que ele usa, ele já não sabe mais onde que ele vai buscar, então essa centralização é legal porque, realmente, eu vou conseguir comprar tudo que eu preciso na primeira estacionada do meu veículo. É legal isso aí, é importante isso aí. Facilita o usuário final, né? E eu imagino que esse seja o objetivo, inclusive. Exato. E aí, exatamente com esse objetivo, em termos de você disponibilizar essa comodidade ao associado, principalmente, é para que ele evite de buscar serviços separados a mercado, por eu vou buscar um serviço de uma plataforma A, numa empresa A, uma plataforma B, uma plataforma C, uma plataforma D, que dentro das cooperativas, com uma forma de gestão organizada, você conseguiria ter uma ferramenta disponível do nosso associado. É uma ferramenta de uso dele. Que é de propriedade dele, da cooperativa dele. Claro, perfeito. Então, só para a gente traduzir um pouco aqui para todo mundo, né, que nos está ouvindo, a gente tem, então, a geração de inúmeros dados, né? Dados climáticos, dados de satélite, né? Captação de imagens, né? E alguns dados também que eu preciso colocar na plataforma, né? Que eu vou lá manualmente inserir esses dados, né? E na gestão tradicional, para quem não tem plataforma, né? Para quem não tem algo para trabalhar com esses dados, fica tudo isso solto, né? Até em planilha não tem como, humanamente impossível você amarrar todos esses dados, né? Então, a plataforma vem para compilar esses dados, juntar todos eles, né? E eu consigo tirar inputs, né? Eu consigo tirar insights, ideias, né? Valor daqueles dados que eu estou inserindo ali, né? Como que vocês trabalharam isso para além de organizar os dados, que já é uma tarefa hercúlica, né? Eu também tirar a informação, né?
Boa. Eu acho que antes de talvez a gente ir para o desdobramento de como levar a tradução do dado, né, em uma informação relevante, dentro do planejamento estratégico nós estamos olhando para 4 grandes eixos e um deles está relacionado ao usuário, né, quem efetivamente está na ponta, imputando dados e na expectativa desse retorno de informações. Então, quando nós olhamos a experiência do usuário, né, um trabalho muito dedicado em termos de uma escuta ativa aos nossos associados e também agrônomos, de que forma a gente consegue gerar valor ou gerar algum tipo de benefício para ele percebido e que comece ele a entender que o todo faz mais sentido a partir daquele momento. Então, uma das iniciativas que tem sido criada dentro desse eixo chamado usuário é o quanto nós conseguimos automatizar os inputs de dados. Então, agora, recente, o nosso associado tem vivido uma experiência diferenciada com relação a uma entrega simples que nós fizemos para ele, que é a nota fiscal eletrônica, onde a gente vai chegar ao final de uma imensa atividade de devolução de valor na ponta, para o agrônomo e para o cooperado. Então, a nota fiscal, uma solução desenvolvida pelo time, né, do Rodrigo Tsukahara em relação a de que forma ter uma boa experiência, de que forma o time de suporte conseguiu a campo e capturar as principais expectativas para que a ferramenta seja intuitiva, fácil, com 3 ou 2 cliques dentro do celular e do aplicativo, ele consiga emitir uma nota fiscal parametrizada, sem risco contábil tributário, que o nosso associado não ficaria exposto a um preenchimento em uma plataforma digital aberta, que ele precisaria parametrizar uma nota, precisaria parametrizar o destinatário, enfim, uma simples entrega trouxe valor para ele de facilidade. Mas qual o real ganho que o agrônomo, né, como forma de consumir essas informações? Imagine agora, para cada nota emitida por parte do produtor, existe uma contranota que tem um romaneio. E aí, quais são os fatores edafoclimáticos que explicam a variação da qualidade da cevada? Falamos recentemente sobre isso dentro do workshop. Aqui a brincadeira começa a ficar divertida. Então, aí você vê assim, e o Rodrigo fala muito isso, das expectativas do que mais vem automatizado, um trabalho junto com a Sandra, da área de fertilidade, estávamos discutindo recentemente, de que forma o dado automatizado do amostra de solo vem para dentro do Sigma e ele, né, enriquece a base de variáveis para fazer as explicações do que foi observado quantitativo ou qualitativo. Aí o Rodrigo fala, cara, aqui realmente o céu é o limite, aonde nós conseguiríamos chegar com toda essa base e toda a análise computacional, que de repente eu passo até a bola para o Rodrigo de pegar esse gancho em relação ao que nós estamos como expectativa e onde é a expectativa de uma análise computacional de conseguir devolver mais valor ainda para quem precisa, para quem está utilizando a ferramenta. Eu acho que todas as plataformas que tem no Brasil hoje, né, antigamente, 5 anos atrás, eram centenas, né? E você vê que muitas delas já nem existem mais. As que entraram no Brasil, algumas saíram, né? E imagino que deve ter uma série de explicações, né? E essas explicações estão contidas na resposta do Roberto, né? Tem uma questão estratégica de cada organização na forma de cooperativa, e isso a gente tem que considerar, e imagino que as plataformas que sobreviveram levaram isso em conta, né? E, obviamente, que a outra, né, justificativa de se manter isso e progredir é que você consiga entregar informações, né, igual vocês falaram no início, né, para que alguém tome uma decisão melhor, né? Então, esse viés, né, de tentar extrair informações de um conjunto de dados que pode estar mais ou menos organizado ou mais ou menos, né, confiável em termos de qualidade, é o que a pesquisa acaba fazendo sempre, né? A nossa, né, como pesquisa aplicada ou pesquisa básica, né? Sempre a ideia é você tentar, através de um conjunto de dados, independente se é balanceado, desbalanceado, que é o nosso caso, imagens, dados de satélite, dados de estação meteorológica, dados de máquinas agrícolas, dados de semente, germinação, vigor, é você no final ter essa visão de que extrair informações, né, e gerar, né, informações através de dados é importante. Então, essa pegada, vamos dizer assim, né, de geração de dados, foi algo que manteve o Sigma vivo enquanto nós estávamos se provando como plataforma, né, Humberto? E é sempre desafiador esse momento. Se vocês pensarem quantos bugs nós já tivemos no sistema, 20% talvez, né, 15% a 20% de todo o tempo que nós dedicamos tenha sido em corrigir problemas. E nesse período de tempo que nós estávamos corrigindo problemas,
o Sigma se manteve porque a gente minimamente, e eu quando digo minimamente é porque realmente o que a gente fez foi o básico, mas diante de outras plataformas que tem no mercado, nós fizemos muita coisa. Só que, né, se a gente pensar, né, hoje em dia, né, se você pensar em que tipo de insight essas plataformas conseguem gerar, independente da lei de proteção geral de dados, onde o meu dado tem que ser tratado e, de certa forma, cuidado para que ele não seja misturado com o dado do outro e a análise que eu vou entregar. E pensem que o Sigma se manteve num período de crescimento, entregando o mínimo, que para mim é o mínimo, mas que para muita gente foi algo bem interessante em termos de entregas, de insights, de tendências, identificação de tendências que não eram tão claras, né? Então, o Sigma acabou, então, sobrevivendo e tendo essa possibilidade de se perpetuar, chegar no momento onde as entregas começam a ser cada vez mais profundas, e aí o ciclo do negócio vai rodando, né? Entregar, ter confiabilidade, entregar dados, ou juntar uma forma de você organizar esses dados e extrair um conhecimento desses dados, eu acho que é a síntese de toda a plataforma digital. Nós não fugimos disso, estamos fazendo o dever de casa pouco, talvez, devemos fazer mais agora a partir desse momento. Cases de sucesso já estão surgindo vários para micotoxinas, bem interessante, cases relacionados à qualidade e vigor de sementes, cases relacionados à produtividade, cases relacionados a alguma variável qualitativa, né, não só quantitativa da produção de grãos, estão surgindo. E isso tem, né, de novo, dado aquele estralo a mais, seja talvez no assistente técnico, que hoje também precisa de informações, não só da pesquisa, né? Você sabe, né, Vitor, Fabiano, a gente tem uma dificuldade muito grande de extrapolar isso dados. Então, a gente tem eu falo assim, conclusão. De acordo com esse experimento, nesse local, nessa rotação, condição, nesse solo, nesse clima, nessa variedade, o tratamento A foi melhor que o B. E aí a gente tem a abordagem agora de uma plataforma que tem milhares de talhões, com milhares de combinações de clima, data de semeadura, genótipo, solo, imagem satélite, índices de vegetação diferenciados. E agora o nosso desafio realmente, né, de tentar extrair. Então, nós estamos na fase boa do negócio, né, Alberto? Nós estamos na fase onde, assim, se consolidamos como plataforma, ok, entregamos o mínimo possível, queremos acelerar as entregas, e aí agora a gente está tentando, né, entender, né, seja da pesquisa, seja do cooperado, seja da cooperativa, seja do banco, seja assistência técnica, quais são essas entregas, né, que precisam ser feitas. Então, o básico, que é organizar a casa e deixar pronto, nós fizemos, né? Agora nós precisamos da ajuda de todos. E eu colocaria um comentário adicional, Rodrigo, em relação a tudo isso. Então, veja que a abordagem que o Rodrigo trouxe, né, em termos de, né, trazendo o histórico e conectando com o real momento, nós falamos há pouco com relação a essa percepção, essa geração e percepção de valor pelo usuário. É um trabalho contínuo, só que em paralelo, percebam que existe uma outra atividade extremamente importante, que é a geração de valor para as áreas de negócio das cooperativas. Então, nós partimos do usuário, que é o agrônomo e o nosso associado, e a gente começa a partir para a geração e percepção de valor pela cooperativa para as áreas de negócio. O Rodrigo mencionou a área da maltaria, das maltarias, né? Um mega negócio das nossas cooperativas que tem a sua representatividade. Nós falamos uma outra área de negócio que tem uma importância gigante e que são as próximas entregas de valor também, olhando para a área de produção de sementes. Então, o quanto que aquilo que eu acabei de mencionar com relação aos romaneios, que nós conseguimos consumir a base qualitativa de cada carga, o quanto essa base nos enriquece de geração de valor para uma UBS, quais são as regiões potenciais ou as regiões menos favoráveis à produção de cultivares, como a gente viveu recentemente, momentos de clima difíceis que oportunizaram produções de lotes menos com qualidade inferior, e que isso refletiu no próximo ciclo. Então, de que forma a agricultura digital, pautada numa análise computacional associada a todo esse ecossistema de atividades, o quanto a gente também entrega valor para a cooperativa. Então, são duas coisas que andam em paralelo, o nosso eixo, né, olhando para o usuário, mas também mercado, olhando para as áreas de negócio das nossas cooperativas. Não, e eu achei assim, né, Fabiano, bastante interessante a preocupação do Tsukahara
em trazer essa informação de qualidade, né? Qualidade. A gente, como pesquisador, sabe, né? Shit in, shit out, né? Então, É. assim, nem vou traduzir aqui, mas se você não cuidar do que você está imputando, do que você está coletando, você vai ter problemas. E o Tsukahara também comentou, cara, tinha várias plataformas anteriormente e foram se perdendo, né? Eu queria saber de você, Roberto, o seguinte: como que eu faço? E aí o Tsukahara pode até falar alguma coisa, né, junto, mas assim, essas plataformas morreram provavelmente pela não adesão do usuário. Porque se o usuário, principalmente do campo, né, normalmente é uma pessoa um pouco mais antiga, né, não tão adepta de tecnologias, isso vem mudando, com certeza, não estamos discutindo isso aqui, mas ainda tem uma certa inércia para mudar isso, ou às vezes até a própria operação do campo não permite a pessoa ficar lá inserindo informações. Como que vocês cuidam disso para que essa informação seja simples de inserir, que já é difícil pra caramba, né? E seja confiável, né? Bacana, bacana. Eu vou começar, talvez, numa linha, e aí são trabalhos que hoje a cooperativa tem amplo domínio, quando nós falamos da sucessão familiar. Então, existe um trabalho da nossa parte também em conseguir mapear dentro do nosso perfil, né, do perfil dos nossos associados, né, quais essa criação dessas personas, ou seja, identificar comportamentos médios e de que forma o Sigma deve se portar, deve se posicionar na entrega de valor customizado para perfis diferentes. Então é natural que nós temos hoje uma transição de gerações. Nós sabemos que algumas gerações têm mais facilidade, mais intuitividade na operação de uma plataforma digital, né? A facilidade de mexer com a tecnologia. Como nós temos aquela geração que está um pouco mais distante, que não tem tanta preferência, ou que realmente não faz parte do dia a dia, como faz parte da geração mais nova. É natural. Então, da forma que elas já são nativas nisso, né? Exato. Então, cresceram no meio da tecnologia, como outras precisaram se adaptar. Então, o quanto a plataforma ela vem de forma intuitiva e cada vez mais olhando para a experiência do usuário, então existe uma atividade específica, né, que fica sob a gestão do Rodrigo, que o Rodrigo na sequência puxa um gancho também, que está relacionado ao estudo do comportamento dessas gerações, desses comportamentos de personas que tem, né, de que forma eu tenho que colocar o botão, ele tem que ficar na tela de cima, na tela de baixo, no meio, tem que ser cor azul ou cor vermelha. Então, existe também todo um direcionamento profissionalizado para que tenha esse tipo de entrega. Então, eu passaria esse gancho, Rodrigo, talvez, para abordar um pouco sobre, né, os trabalhos de experiência do usuário, interface. Complicado também, né? Entendeu, né? Quando complica, eu passo, Rodrigo. Vai que é contigo. É isso aí. Podemos falar assim, que o Sigma não nasceria ou não se manteria em outro lugar que não fosse a região dos Campos Gerais, a região de atuação das ABCs e a agrária, né? Isso não é desincentivar quem está desenvolvendo plataformas agora de forma alguma, mas assim, realmente é difícil manter, vamos dizer assim, a sua idade, né? Ou você se manter frequentemente inserindo dados, colaborando, compartilhando seus dados de uma forma contínua. É uma coisa complicada. Então, o Sigma primeiro nasceu dentro de uma região cujo o cooperativismo é organizado. Nós temos fundações de pesquisa dentro de cooperativas, que é algo que não é normal você ver em qualquer lugar. Tudo bem. Nasceu dentro de uma instituição de pesquisa aplicada que não teve nenhuma inovação, mas que tinha quase que o dever de integrar todas as bases de dados que ali existiam até então. Focou num cliente principal, numa persona principal, que era atender aquela pessoa que move o sistema, que é a assistência técnica, e entregar funcionalidades para assistência técnica que até então não eram disponibilizadas. Então, existem plataformas, por exemplo, que eu conheço, que não focaram no agrônomo, focaram no produtor. Só que o produtor, pelas gerações novas, nós pegamos esse pessoal. Agora, as gerações mais antigas, é difícil, né, Victor? Então, focar no agrônomo, eu imagino também que foi uma outra vantagem do Sigma, que focou nas dores daquela persona assistência técnica, que até então fazia suas recomendações num bloco, num papel,
né, com aquele detalhamento maior ou menor, Mas são recomendações mais simples também. mais simples, e que aí quando você vê um sistema que te dá informações sobre qual parte do talhão, qual era o histórico, qual data foi plantada, qual foi a última aplicação, o que ele fez na última semana, e você tem a chance de recomendar aquilo eletronicamente, aquilo está disponível para todos os produtores e os seus funcionários, e ter a possibilidade da cooperativa acessar uma recomendação de um agrônomo para agilizar a entrega do defensivo, é algo assim que eu acho que foi assertivo também, né, Roberto? A gente mirou na persona certa. E aí, lógico, né, dentro do sistema cooperativista, a própria cooperativa é uma dos principais clientes do Sigma. Porque assim como ela investiu, ela necessita beber dessa água. Ela precisa, né? Qual é a sua área de semeadura cooperativa hoje? Não. Eu quero saber a área medida através dos polígonos desenhados no campo. Retira as áreas, tá, tudo bem, não vou retirar a área de capão, não vou retirar a área de estrada, não tem a sua área exata. Mas o quanto é importante ter a área exata? Aí eu deixo cada um refletir sobre isso. Uma coisa básica, que se a gente vai em boa parte das cooperativas do Brasil e fala assim, qual é a sua área física agrícola? Eu tenho minhas dúvidas. Quem sabe, quem não sabe. E aí a cooperativa, como cliente também, ela acabou usando esse tipo de informação. Puxa, se eu tenho a possibilidade de ter as datas de semeadura e saber a evolução da safra, isso me interessa. Se eu tenho a possibilidade de oferecer ao agrônomo que insira as informações de planejamento de safra para cada polígono, em cada pedacinho de terra nesse imenso Brasil, isso é uma informação logística valiosíssima. Valiosíssimo. Para fins, principalmente, né, de comercialização, trânsito de produtos. Então, assim, eu acho que nós acabamos nascendo dentro de uma região favorável, num momento favorável, dentro de uma instituição que favoreceu, houve a parceria da Agrária com a FAPA, focamos no cliente agrônomo, o cliente cooperativa já estava ali pedindo coisas antes de nascer o Sigma quase, tanto é que foi uma das justificativas de se ter, e nós estamos, lógico, com o desafio ainda de fazer esse produtor, né, Alberto, seja o antigo ou mais o novo, a ter essa, né, a usar, a compartilhar desse sentimento de que se eu ajudo na forma de informações e dados na plataforma, isso retorna para mim mesmo. Essa é a pegada que eu queria aproveitar. Poder. Porque, veja, normalmente, onde que o negócio enrosca? Vocês falaram de qualidade de dados. Então, quem estiver imputando esses dados, tem que imputar dados que sejam fidedignos, senão a nossa interpretação ela não vai refletir o real. E aí, você pede, puxa, coloca esses dados aqui para mim. Só que, cara, putz, eu tenho que fazer algo, entre aspas, importante ou mais importante, eu tenho que investir tempo em colocar esses dados. E aí o maior estímulo, eu entendo, que é quando ele começa a receber informações que auxiliem. Só que, claro, no início de uma plataforma, no início de um programa, você está no início. Cadê, né? E a curva de adoção da tecnologia, ela reflete exatamente isso quando você olha para o comportamento de cada uma dessas classes, né? Aqueles que são inovadores, a maioria inicial, a maioria retardatária. Então, você vê que sempre a classe que está imediatamente anterior em termos de velocidade de adoção é essa classe que interfere ou que influencia a próxima. Então, voltando ao que o Vitor havia mencionado, a pergunta sobre essa diferença de nível de adoção, a gente está numa fase que nós entendemos que aquele que estava com um pouco mais de resistência começa a perceber valor e falando, nossa, eu estou percebendo que a forma que está chegando até mim, valor, de que forma eu consigo traduzir isso para o meu grupo de associado, persona agrônomo. Então, nós percebemos que aquele que estava um pouco mais distante até tempo atrás, ele já percebeu o valor na ferramenta e, inclusive, através de algumas iniciativas dessa entrega customizada de valor para esses grupos de consultoria, está sendo cada vez mais demandado a presença ou da área de pesquisa ou da área, né, de suporte ao usuário final, as presenças em simples reuniões de grupo de assistência técnica de fechamento de safra. Então, inclusive, pessoas, né, vinculadas a grupos de consultoria, né, se estruturando de uma forma mais robusta com novos profissionais que são baseados
no input de dados, análise de dados, que, ou seja, estão se profissionalizando e vendo que o Sigma demanda uma energia adicional para alguma atividade que ele viu valor, ele faz questão de mencionar isso para nós, para o Sigma, que fala, eu espero algo a mais de vocês para a próxima safra, porque eu coloquei pessoas dedicadas para esse tipo de atividade, que no fim do ciclo, eu quero novamente vocês participando de uma reunião e trazendo essa informação do meu grupo, da minha região, da minha cooperativa, do grupo de agrônomos que nós somos compostos nessa micro-região, ou seja, a provocação que nós criamos de forma customizada, ela está nos retornando também com exigências diferenciadas por esse tipo de perfil que está entrando nessa adoção, né, está adotando a tecnologia da agricultura digital. E por outro lado, você tem aí uma geração mais nova, ou uma geração até não tão nova, mas que começa a aderir no uso dessas plataformas digitais e a colaborar com informações ali dentro, né? E aí eles automaticamente também, de certa forma, estão inseridos dentro de um contexto onde essas tecnologias relacionadas à extração de tendências, identificação de padrões de comportamento, padrões de dados, eles estão inseridos nesse contexto no seu dia a dia. Então, independente também se você é de uma geração mais antiga ou mais nova, todo mundo está nesse contexto hoje. E quando a gente começa a observar que o Sigma acaba juntando uma quantidade grande de dados, acaba dando a oportunidade de a gente gerar essas tendências para eles mesmos, eles acabam entendendo que aquela informação que para ele está tão distante, ou aquele sistema que para ele é tão longínquo, ou aquela tecnologia, aquele deep learning, aquela tecnologia de aprendizado de máquina é tão próximo dele, na verdade, e já está sendo usado para entregar um relatório que indica tendências de época de semeadura, de genótipos, de tipo de solo, de combinações que resultam numa maior ou menor qualidade, que ele começa automaticamente também, né, a ser uma pessoa mais colaborativa, né? A gente enfrentou momentos do Sigma onde no início tinham poucos dados, e a nosso desafio era sempre, puxa, é pouca informação, né? Mas se a gente pensar hoje, né, a quantidade de dados, né, uma outra discussão, talvez, para a gente ter num outro momento, talvez a quantidade de dados hoje não seja mais tão importante quanto a gente achava que era nos inícios, né, dessas técnicas de inteligência artificial. Talvez quanto mais contraste nas informações, quanto maior diferença em solos e regiões, quanto maior diferença, né, em poucos dados, a gente consegue hoje, né, através dessas técnicas usadas dentro do Sigma, tentar extrapolar ou levar esse conhecimento para dentro dos algoritmos e para que ele possa extrapolar dentro dessas situações. Então, eu acho que esse momento de inteligência artificial junto com plataforma digital é um outro fator, junto com as cooperativas, junto com a pesquisa, junto com as gerações mais novas, que está ajudando nessa, no mínimo, curiosidade do cooperado, do agricultor, em usar algum tipo de plataforma. Não precisa ser o Sigma, né? Mas preferencialmente. Preferencialmente. Mas a usar, porque ele sabe que se ele insere alguma coisa, ele ganha alguma outra coisa. Quanto melhor aquilo ele insere, melhor é a sua resposta. Então, esse contexto de agricultura digital e inteligência artificial também estão dentro dessa justificativa de como você mantém essas pessoas, né, sejam funcionários, sejam os próprios cooperados e cooperativas, inserirem dados dentro de uma plataforma digital. E se ela pertence a algo que você faz parte, essa ideia ou essa competência, essa vontade passa a ser coletiva. Porque eu estou alimentando algo que é meu, eu pensando eu cooperado, porque o Sigma pertence à cooperativa. Se o Sigma pertence à cooperativa, o Sigma me pertence. Sigma é meu. Se eu estou alimentando alguma coisa, eu não estou colocando esse dado numa plataforma XYZ. Eu estou colocando numa plataforma que é minha. Então, sabe, eu acho que esse você não está só alimentando, você está sendo alimentado também. Você está sendo alimentado, o Mandorinha só não faz verão, ou seja, não adianta só eu estar lá dentro, tem que estar todo mundo. Tem a geração, tem a inteligência artificial, tem as gerações mais novas, mas tem muita, né, desses acertos, talvez, né, Roberto, que a gente, não sei se sorte ou juízo, mas a gente acabou, né, acertando. E aí, lógico, não é o ideal, né, Roberto? Nós não temos uma
100% de uso da plataforma, mas eu digo assim, puxa, com o que nós temos hoje na Agrária, na Frisia, na Castrolana, na Capal, na Copa Agrícola, na Vitimarsum, já é algo assim incrível e é algo ímpar quando a gente pensa em Brasil e fora do Brasil. Sim. Se a gente pensar assim, quais são as plataformas hoje desenhadas nesse tipo de Ecossistema, que hoje, ou até fora desse ecossistema, e que hoje tem essa quantidade, tem lá tal. Puxa, mas a pegada é diferente. Eu acho que o cooperativismo, a pesquisa, a indústria, juntos com o cooperado, trouxe um ecossistema que esse tipo de solução, se não deslanchou ainda, não sei se ele pode falar que deslanchou metade, Sim. tem que deslanchar, cedo ou tarde, mas não é para todo mundo. Então, nós não esperamos ter 100%, né, Roberto? Sim, a gente sabe que a gente não vai conseguir aderência de 100%. Isso é natural para qualquer tipo de nível de adoção de soluções. Mas aí, voltando ainda, fazendo um gancho de quais são as formas que a gente se prepara para o próximo passo, né? Quais são as nossas ambições em termos de desenvolvimento de atividades relacionadas aos nossos associados. E aí, fazendo o gancho com as diferenças de gerações e principalmente a sucessão da família, a sucessão dos negócios, inclusive a gente tem se aproximado com iniciativas junto com os programas do Jovem Cooperativista. Então, para todas as cooperativas, como esse programa já é estruturado, nós temos iniciativas junto com as áreas, né, responsáveis em cada uma das cooperativas, que tem as suas particularidades, um pouco RH, um pouco cooperativismo, tem as suas diferenças, mas a aproximação do Sigma em ajudar a preparar o cooperado do futuro em termos de conscientização, né, em termos de geração de valor e de que forma ele, forma coletiva dentro desse ecossistema, quais são os benefícios. Então, o nosso compromisso também com a próxima geração é ajudar a cooperativa em capacitá-los em a orientação de uma gestão voltada, pautada em dados. Roberto, a gente já entendeu da onde veio, para onde vai ainda não. Vamos lá, calma. Estamos chegando lá. Mas estamos entendendo como que funciona, a preocupação que se tem por trás da plataforma, esse cuidado que vocês têm no tratamento dos dados para trazer inputs para o produtor, para o assistência técnica desse produtor. E aí eu quero agora o doce, né? Cases de sucesso, né? Eu queria que você colocasse algumas... É isso aí. Alguns cases, né? Para o pessoal também enxergar, tá? A gente falou da plataforma, a plataforma que eu largo o dado, mas o que vem de volta para mim, né? Então, se você pudesse pontuar alguns cases que você acha interessante, né? De estar compartilhando, acho que seria bem legal. Legal, Vitor. Eu acho assim que a gente consegue, pontuando dentro de áreas de negócio das cooperativas, ou pontuando eventualmente em fatores ou acontecimentos que tiveram dentro, vamos chamar essa linha do tempo, nós já estamos debatendo desde o lançamento do Sigma, que ele foi oficialmente criado, o projeto em 2019, e a emancipação dele de um projeto que estava incubado na fundação e que virou um CNPJ agora, que foi em 2023. Eu acho que a gente tem vários pontos legais que a gente pode citar como case de sucesso. Bom, vamos lá então. Um que eu gosto sempre de citar quando tenho uma abordagem para quem ainda não ouviu falar de Sigma e de que forma ele trouxe uma primeira entrega de valor e o primeiro case de sucesso, olhando para o primeiro ponto, seria o canal de comunicação digitalizado do caderno de campo entre agrônomo e cooperado. Ou seja, então se nós falamos que aquilo que era anotado no papel, que era uma apostila que o agrônomo entregava para o produtor, então de forma automatizada, o primeiro case eu digitalizei o caderno de campo. A comunicação ela é digital, está pautada numa plataforma que eu, usuário agrônomo, faço a recomendação, chega no teu dispositivo, a comunicação que tem uma tarefa nova, eu, cooperado, recebo a comunicação, esse comunicado, eu executo uma atividade, realizo, dou OK na plataforma, retorna para o meu agrônomo, ou seja, a data, quais foram os produtos, quais foram as doses. Então, um primeiro case como caso geral em termos de entrega de valor, isso sem dúvida é mas se a gente olhar a robustez dessa tarefa, inclusive até para o time do Rodrigo, em termos de horas dedicadas para esse módulo, né, que hoje é chamado de manejo de insumos, sem dúvida esse é uma das grandes entregas. Para a gente talvez fazer uma conexão, né, com outros pontos intermediários, vamos falar talvez da linha de chegada, ou seja, do final do processo da cadeia produtiva de grãos. Estamos falando, nós mencionamos a nota fiscal eletrônica. Então, nós conseguimos conectar com todas as cooperativas em relação
Quais eram as dores? Então, todas as cooperativas precisavam criar uma ferramenta ou disponibilizar uma ferramenta ou uma orientação associada para falar. Procure sua contabilidade, use a ferramenta, né, do governo ou, eventualmente, contrate uma ferramenta de mercado que tenha RP e pague X mil reais por ano, mas você tem que fazer nota fiscal. Então, nós percebemos isso, criamos uma solução em casa, forma intuitiva. Ok. Então, nós saímos de uma taxa, vamos chamar uma taxa de aderência específica de um indicador que nós falamos o termos, que seria o aceite do produtor quando ele entra na plataforma. Então, tem um indicador que nós conseguimos mensurar a primeira entrada do produtor. Então, se a gente colocar na linha do tempo, a virada de chave, que nós saímos de 37% de todos os associados que acessavam o Sigma, nós fomos para agora, no fechamento do primeiro semestre de 2025, ele bateu 70%. Então, uma virada de chave rápida, entrega de valor, que foi o case de sucesso, a nota fiscal com 2 ou 3 cliques na tela do celular. Caramba. Então, se a gente falar desde o planejamento até a entrega de valor de uma ferramenta nota fiscal, aí a gente começa talvez já a buscar mais alguns que são relevantes. Então, recente, tivemos agora aqui na Cooperativa Agrária o workshop, né, da cevada, da qualidade da cevada, que envolveu basicamente o tema micotoxina, mas que é um tema de extrema robustez e que foi um trabalho específico da cooperativa agrária, dos agrônomos da cooperativa, que imputaram, que naquele momento não tinha nota fiscal eletrônica para consumir esses dados, mas uma base de 3 anos que o Rodrigo, né, junto com o time, com o time do desenvolvimento e junto com o time de análise de dados, conseguiram já fazer a modelagem para micotoxina em cevada. Então eu vejo assim, se nós formos pontuar, a gente poderia talvez passar trazendo mais 4, mais 5 pontos, mas se eu fosse pontuar os 3 principais ganhos foi, então, o caderno de campo, a nota fiscal e de que forma a nota fiscal vai entregar valor através das análises qualitativas que vão vir pela frente. Citei micotoxina. A gente vai poder falar. Não termina só outras na nota fiscal. A oportunidades. nota fiscal retroalimenta o sistema. É mais uma ferramenta meio, né? A ferramenta início, né, é os usuários. O que é o fim, de novo, a gente ainda está por conhecer. Legal. Vocês vão falar agora, né? Já puxa os próximos passos aí. Tá. Quanto tempo que nós estamos aí? Estamos em 45. Tá. Dá tranquilo. Fica próximos passos do Sigma e aí depois a gente já vem para finalização. Tá bom, próximos passos do Sigma. Tá Futuro. Bom. Tá bom, futuro. Tá bom. Vai lá, pode fazer. Ô, Vitão, é muito gostoso ouvir tudo isso, porque eu trabalho com pesquisa, sou apaixonado por dados. Tem uma frase que vocês já ouviram várias vezes, eu não me lembro quem é o autor, se vocês lembrarem, me ajuda. Se vocês também não souberem, o pessoal que está acompanhando, deixe nos comentários aí, que é aquela frase, aqui nós acreditamos em Deus, aos demais pedimos dados. E é legal isso, porque de fato nós precisamos trabalhar com dados, não com opiniões ou com achismo, né? Então, veja, aqui nós já falamos por que surgiu, alguns cases de sucesso, e eu fiquei curioso, Vitão, para saber para onde nós estamos indo. O que vem por aí? Bom, então eu vou trazer uma visão daquilo que nós temos como expectativa e aí transcrevendo a ambição, a expectativa das nossas cooperativas. Então a gente precisa chegar ao nível de uma maior adesão, uma adesão e satisfação do nosso usuário. Nós colocarmos como objetivo macro do que é o Sigma é a adesão e satisfação do usuário. Isso se desdobra, né, em algumas iniciativas, alguns objetivos estratégicos que eles vêm para conectar, especialmente o quanto nós podemos tornar o nosso associado mais rentável, a nossa cooperativa mais relevante e competitiva a mercado e, obviamente, com toda uma base estrutura de governança, seja governança de dados, governança de pessoas, né, para que a gente tenha essa atração e que, obviamente, tenha um outro canal, né, de desenvolvimento chamado inovação e tecnologia, que esse também é um outro ponto que busca as novas oportunidades. Então, se eu fosse dar os highlights do que a gente tem como expectativa de futuro, sim, são esses os principais pontos que dão o direcionamento na expectativa, nos anseios de toda a nosso quadro de acionistas, o nosso, né, grupo de tomadores de decisão do Sigma BC. E o Drive, então, para as próximas atualizações... O próximo ciclo de trabalho, vamos chamar assim, Vitor. Vem de um comitê, então, né? Isto. Vem de um comitê. Que aí eles vão pautar para vocês, achamos importante ir por aqui, por ali, etc. E tal. A gente, né, vai de acordo com o que, na prática, né, a gente estava também conversando no caminho, a diferença entre, né, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada,
né, a priorização das demandas, né, dos nossos cooperados, e a gente sente muito isso no dia a dia normal. Então tem que ter realmente uma organização para que essas decisões sejam sempre tomadas pensando nos vários clientes que o Sigma tem hoje, Uhum. né? Então o Sigma tem um cliente principal, que é o produtor, o nosso foco principal. Para chegar nele, né, como nós falamos, nós tivemos o apoio da cooperativa e principalmente também do agrônomo. Por trás desse pessoal todo tá a pesquisa, querendo surfar nessa onda e também tentar, né, extrair informações que hoje não eram disponíveis até então, né? Então, essas priorizações que o Sigma acaba tendo, elas são realmente baseadas naquilo que na prática é a dor de cada um, e é óbvio, né, que cada um tem o seu justificativa, né? E o Roberto sabe melhor do que eu isso aí. Pensando na pesquisa, né, que é uma área assim que, né, a gente também entende que é uma importância, existe um módulo dentro do Sigma, que também é um diferencial, talvez, da nossa plataforma, que é um módulo que a gente chamou de pesquisa aplicada. Esse módulo nada mais é do que a gente tentar pegar todas as informações que hoje tem lá no Posto Ipiranga, que o Sigma virou Posto Ipiranga, né? Ah, tem no Posto Ipiranga. Ah, tem no Posto Ipiranga, né? Não sei se pode falar Posto Ipiranga, depois você corta lá. Né? Mas tem no Posto Ipiranga. Patrocina nós, Posto Ipiranga. Pronto, resolvido. O Sigma virou chacota, era o Posto Ipiranga. Porque se você pensar, né, o Sigma tem tudo o que a cooperativa, ou uma grande boa parte de tudo aquilo que a gente precisa em termos de pesquisa para tentar analisar fatores que são mais ou menos importantes para um problema relacionado à produtividade ou à qualidade da produtividade ou à falta, né? Então, pensando na pesquisa, né, o que a gente tem de, assim, tendências, né, nos próximos anos, é realmente a gente conseguir avançar muito nesse módulo de pesquisa aplicada, trazer com que esses cases de sucesso relacionados a micotoxinas, relacionados à análise de solo ou a manejo de solo, se tornem mais frequentes em outras áreas da cooperativa, também pensando a nível de cooperado na sua prática diária, né? E para isso, a gente imagina que essa intensificação, né, essa dedicação maior em métodos analíticos, né, o poder qualitativo e quantitativo de métodos não só estatísticos, mas computacionais sobre a base de dados do Posto Ipiranga, é uma área que a gente acredita que é uma área nós vamos investir porque ela vai ter um retorno a nível de cooperativa, a nível de assistência técnica, a nível de produtor, a nível de pesquisa, e se isso der certo, o Sigma vai de vento em polpa. Então, realmente, existem tantas possibilidades hoje no Sigma para ele conseguir criar, né, novos cases de sucesso para todos os setores da cadeia, que hoje nós temos um bom problema, que é um problema assim, o que nós vamos fazer, né, Roberto? Se eu pensar no produtor, a próxima priorização? É isso. Se eu perguntar na cooperativa, é isso. A fila é grande. A fila é grande. Eu imagino. Então, o problema, basicamente, o bom problema é ter muitas demandas. E as muitas demandas, o Roberto gerencia, tem todo um comitê que faz isso. O que nós, né, como pesquisa, precisamos entender? Nós precisamos avançar. Né? Hoje, a pesquisa tradicional, convencional, baseado só em métodos estatísticos, blocos causalizados, dados balanceados, ela precisa estar preparada para também assimilar estudos observacionais, que o Sigma é uma base de dados observacional desbalanceada. Perfeito. E a gente precisa fazer com que esses dados observacionais ajudem a pesquisa a avançar no que ela não faz, que é a extrapolação espacial e temporal. Perfeito. Eu tenho esse resultado aqui, o quanto ele vale ali. Pode ser a 1 metro, ou a 1 quilômetro, ou a 1000 quilômetros de distância. Não interessa. A gente não tem como extrapolar hoje. Mas eu faço ensaio lá eu aplico o índice de estabilidade e adaptabilidade, eu sei qual variedade é mais amplamente adaptável, qual é mais tudo bem. O Sigma tem uma possibilidade de avançar nos próximos anos e contribuir
com essa extrapolação de resultados científicos que são comprovados através de hipóteses bem definidas, com causas de variação controladas, e aí veio o Sigma com aquele dado todo variável e falando assim, olha, se você juntar isso com isso e com isso, eu consigo extrapolar para cá, né? Então, eu acho assim que um desafio que a gente tem, né, Roberto, é a gente realmente avançar num modo, lógico, todos os modos são importantes, mas o motorzinho, vamos dizer assim, que nos motiva, né, principalmente aqui, né, nosso time, né, Roberto? Sim. O nosso motorzinho é um motorzinho assim, puxa, o que nós conseguimos extrair nessa base de dados e gerar novas informações que vão ajudar na prática a cooperativa, o cooperado, a assistência técnica e a pesquisa e o Sigma de forma direta. Então, os próximos anos é isso. A gente tem desafios relacionados à integração de técnicas de inteligência artificial, sobre funcionalidades básicas. O Sigma está com 20 módulos entregues dos 31. Esses 20 módulos têm a possibilidade de cada um deles integrar uma série de tecnologias de IA, né, desde coisa de leitura até coisas mais complexas. E, por outro lado, a gente tem um módulo desses 20 aí, que é o módulo de pesquisa aplicada, que ele sim também tem um desafio muito grande, que é a gente tentar estabelecer relações de causalidade entre os fatores. Então, isso aqui, a causa disso é isso aqui. E eu tenho isso observado em experimentos, mas eu também tenho isso muito forte em dados observacionais. Então, é uma disruptura no sentido de que instituições de pesquisa hoje só trabalham com dado controlado. Não, mas faltou um bloco. Puxa, nossa, perdi um bloco, vou usar o erro tipo 2, estatística, porque eu perdi uma parcela. Viu, estatística não é só erro tipo 1, tipo 2, estatística não é só bloco quadrado fatorial. Nós temos hoje um desafio muito grande, né, na pesquisa agrícola, agropecuária, né, de também absorver dados não balanceados para tentar extrair pelo menos hipóteses que aí serão testadas. E um passo a mais, integrar as duas tecnologias, né? Se hoje está na moda integrar IA com sensoramento remoto, com dados observacionais, a gente também tem uma demanda muito forte na pesquisa nossa daí, de pegar dados observacionais e integrar com dados controlados. Não são excludentes, são complementares. Esse é um desafio assim matemático, computacional, que o Roberto me defende junto lá, e nós estamos tentando, né, dar passos pequenos, mas passos sólidos. numa direção sólidos, É isso aí. que vão chegar em um momento onde nós teremos um diferencial a mais. Não sei se a gente tem tantos diferenciais assim, mas assim, um diferencial muito forte que é isso. Além de, né, ter nascido numa região favorável, tá dentro das cooperativas, ter as fundações de pesquisa, ter os cooperados, ter uma consciência do coletivo, também a gente ter essa possibilidade de gerar insights melhores, não só provenientes da pesquisa tradicional, né, experimentação. Então, esse é um baita desafio. Nós já estamos trilhando esse caminho, já temos resultados em algumas áreas, né, relacionadas à micotoxina, relacionada à produtividade, mas a gente sabe ainda que é assim uma coisa, né, um caminho que não dá muito a gente não tem muito fim. Você sabe que ele começou, vocês estão lidando com isso também, a gente só não sabe qual é o fim. O fim é ter aquilo. Não, tudo bem, a predição a gente tem, mas a qualidade da predição e a extrapolação da predição é algo que... Eu ainda traria um resumo do que o Rodrigo falou, para tentar sintetizar em poucas palavras, para deixar com uma mensagem, né, de encerramento dessa percepção. Eu digo que nós temos algumas premissas. Continuar gerando valor, melhorar essa percepção de valor por parte de quem está utilizando a ferramenta, no sentido de conseguir traduzir tudo que o desenvolvimento cria de valor, a gente fazer chegar até a ponta, e de forma unânime é gerar relevância para as nossas cooperativas. Esse seria talvez uma mensagem final do que o Sigma se propõe para os próximos anos de ciclo, de atividade, de desenvolvimento, trabalho, envolvimento com produtores, com agrônomos e a nível de mercado. Excepcional. Fenomenal, Roberto. E trazer a FAPA, né, Roberto, para dentro do Sigma também. Isso Os aí. insights, os dados, os experimentos, né, esse conhecimento que vocês têm, né? Que se somam juntamente a todos os esforços que são hoje, né, nas principais engrenagens que hoje rodam, certamente a FAPA somaria bastante. Em off, depois vocês cortam lá, né, mas nosso objetivo, né, vamos dizer assim, quando a gente criou o Sigma,
era assim, né? Já conversou isso aí, né, Roberto? A gente tem uma base de dados, tipo, pública, de certa forma, a gente dar acesso nessa base de dados para universidades e pesquisadores, deixarem eles escrever seus modelos dentro da nossa plataforma, deixar eles validar esses modelos dentro da nossa plataforma e automaticamente, ao acessar os nossos dados, os nossos termos de cessão de uso, daquela informação que hoje não é disponível em nenhuma instituição hoje, a nível nacional ou internacional, você pensa, tem um monte de repositório de dados sintéticos que serviria para treinar. Mas, assim, dados reais, de uma situação real, e fazer com que esse ciclo, essa engrenagem rode. Porque, veja, ela vai se retroalimentando. Né? Você pega hoje o Google Engine, né? O Engine tem uma série de algoritmos lá escritos. Você pode entrar, modificar, faz uma branch do teu lado e coloca ele em produção. Ele vai começar a gerar uma estimativa de um índice de vegetação baseado em índice de vegetação para estimar a produtividade, só que o teu algoritmo está dentro do Google. Né? Então, por que não a gente não deixar o Sigma ter as suas, né, bases de dados devidamente trabalhadas, as que a gente confia, devidamente anonimizadas, Sim. fomentar as instituições de ensino, né, e pesquisa que tem excelência em áreas que a gente tem interesse, por exemplo, IA, a usar essas bases de dados para treinar os seus algoritmos. Então, é algo que um algoritmo ali pronto poderia retornar num produto direto ao produtor. Sim. E o modelo que der certo, traz O para modelo dentro. que certo já está aqui dentro. Opa, vamos lá. Já está aqui Vem pra cá. dentro. Então, nós temos ainda esse sonho, nós precisamos conversar ainda, né? Tratar com os russos lá, com os argentinos, com os alemães, holandeses, todo mundo que faz parte ali, para amadurecer a ideia. Mas pensem que não é nada Não é fora impossível. Sim. da possibilidade, é algo natural. Se a gente precisa desenvolver hoje mais pesquisas usando esse tipo de informação, é natural que você partilhe dados e faça parcerias com empresas que têm um know-how específico disso. Pode ser IBM, pode ser o Google, pode ser essas empresas, por que não, né, Roberto? Perfeito. Por que não? Bom, Roberto, para quem se interessou na ferramenta, mas talvez ainda não tenha acesso, né? Como que eu acompanho? Tem algum lugar que eu posso dar uma olhada nos trabalhos? Deixa pro pessoal aí para... Legal, Victor. Eu acho que é um ponto legal da gente, né, deixar essa mensagem final em relação a principalmente os associados da cooperativa agrária que eventualmente tenham dúvidas ou tenham interesse de aprofundar o conhecimento, né, sobre a ferramenta. Né? Hoje, a área de atendimento ao cooperado da cooperativa tem total conhecimento sobre a ferramenta, são a ponte de conexão direta com o Sigma, assim como os próprios engenheiros agrônomos do time da assistência técnica também são a ponte de ligação. Então, assim, para todo e qualquer cooperado que tem interesse de reuniões, treinamentos, eles têm esse canal de comunicação através da área de relacionamento com o cooperado ou até mesmo com os assistentes técnicos. Grupos são frequentemente criados de estudo, grupos de debate, de, né, cases de sucesso. Isso é frequentemente feito. Então, se for uma demanda por parte dos associados que possa se organizar nas unidades, grupos de estudo, a gente tem criado isso com bastante facilidade e fica, né, de novo o convite para os nossos associados que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, que fiquem totalmente à vontade de fazer esses meios de comunicação e que acessem o Sigma ABC através desse time e que, obviamente, nós atenderemos de forma, né, da melhor forma possível, dentro da melhor agenda possível, que, né, possa efetivamente atender as expectativas desse grupo. Beleza. E quem se interessou e precisava trocar uma ideia com vocês, onde que acha vocês? No LinkedIn? Como que fica mais fácil acesso para conversar com o Roberto? Eu acho assim, que nós temos a rede social, então a principal rede social que nós utilizamos hoje do Sigma é no Instagram, então quem procurar Sigma ABC vai encontrar nossa página, né? Nós fazemos é o principal canal de comunicação aberto que nós temos, nós também temos os canais de comunicação através que nós fazemos um paralelo com os canais de comunicação das cooperativas, tem o grupo de WhatsApp também, o cooperado que não está inserido, inclusive, ele possa solicitar esses times de atendimento da cooperativa a ser colocado nos grupos de WhatsApp para receber esses informativos periódicos, onde o time do Rodrigo disponibiliza de uma forma, né, um relatório estruturado, completo de tudo que veio de novidade. Agora, recentemente, aproveitar e fazer uma propaganda, hein? Aqui dentro da cooperativa agrária, que recentemente nós estruturamos um programa chamado
de frente com o especialista. Então, nós temos 4 especialistas da área de suporte que eles Que tentam bacana. dar uma humanizada no relatório PDF de vários, né, algumas páginas, várias informações, e que traduz os principais fatos que aconteceram naquela atualização, para que serve o botão novo, para como que aquela função nova se desdobra no dia a dia do associado. Então, nós criamos o Diferente com o Especialista, que imediatamente após a liberação do relatório do time de desenvolvimento, existe esse alinhamento entre os times, interpreta e cria essa reunião virtual através da plataforma do Teams. Também é o meio de encontrar a gente também, Vai. tá, Vitor? Aproveitando essa propaganda que a gente... Boa. Escondido eles não estão. Não, não, dá pra Fazendo achar. barulho. Dá Então, pra tá achar. bom, dá pra achar. Legal. Bom, mais um episódio pra conta aí. Muito O que, bom. que achou? Mais um dos grandes. Tá aí, pessoal. Um episódio diretamente do Intershow. O pessoal do Sigma tá aqui também participando com o stand, né? Quem quiser, não nessa, porque já foi, mas nas próximas edições com certeza eles vão estar aí. Chega lá no stand também, né, Robertão? Pode ir lá conversar, o pessoal vai lá tirar dúvida também, né? Fica à vontade, né? Legal, obrigado, Vitor. Né? Foi uma satisfação imensa poder participar mais uma vez do Winter Show. Inclusive, esse Winter Show de 2025 foi o que nós tivemos a maior presença de associados dentro do nosso stand. Também a participação praticamente completa, né, dos assistentes técnicos. Alguns estão ausentes em viagens técnicas ou Claro. férias, mas foi, né? Talvez tenha sido, talvez não, eu posso afirmar já, antes de fechar os números, porque eu vi a prévia hoje de manhã, foi o evento mais representativo para nós em termos de visitação, conexão e geração, né, de novos insights com cooperados e inclusive com pesquisadores da FAPA. Olha aí, ó. Muito bom. Bacana. Bom, pessoal, vocês sabem que da qualidade dos nossos episódios, sabe que dá trabalho de fazer, então comenta, compartilha, manda para aquele amigo que tá perdido na gestão aí, que ainda não sabe o que faz, né, Fabiano? Perfeito. Até aqui é uma baita de uma opção Baita pra- oportunidade. pra nesse auxílio aí, né? E chegamos ao final de mais um episódio, né? Perfeito. Obrigado, pessoal, pela companhia. Nos vemos nos próximos episódios do FAPA Podcast. Um abraço.